paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, eu sou o pastor Zé Francisco, faço parte do ministério da IEADA, Primeira Assembleia de Deus, a Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Áustria. O pastor presidente é o pastor José Augusto Nunes e eu, por misericórdia, estou como dirigente da congregação em Carlos Sampaio, lá na rua Iruçu, número 14, onde você é convidado a estar conosco um dia glorificando a Deus. Hoje nós vamos discorrermos sobre a EBD, a lição de número 3 desse último trimestre do ano de 2020, nesse dia 19 de outubro, e vamos estar estudando sobre o tema Jó e a realidade de Satanás. A gente vai estar transmitindo aqui o comentário já deixado pelo pastor José Gonçalves. A gente vai estar refletindo e aprendendo com a Santa Palavra. Eu convido você a juntos estarmos desfrutando desse maravilhoso tema e desse assunto que traz a nós grande esclarecimento. Vamos ao texto áureo que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. A verdade prática aqui é um resumo feito, uma síntese feita pelo pastor comentarista José Gonçalves, nos diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Então precisamos ter consciência disso, que Satanás é um ser real, não é um mito, não é uma historinha da carochinha, é um mito, não é um mito, é uma realidade fatal, plenamente realidade. Satanás é um ser que foi criado por Deus. Agora, na realidade, ele se converteu em Satanás. Ele foi criado um anjo de luz, mas se converteu em Satanás, mas é um ser real. O texto de qual nós iremos estudar está baseado no livro de Jó, no capítulo de número 1, versículos 6 a 12, e o capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas nós não vamos fazermos a leitura do texto, mas eu gostaria que você refletisse bem depois em Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12, e capítulo 2, versículos 4 e 5, para que a gente fique bem familiarizado com a lição. Vamos à introdução da lição, para ganharmos tempo. Primeiro a gente vai ver sobre os objetivos, que essa lição quer alcançar. O objetivo principal é explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que os seus atributos revelam quem ele é. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, o objetivo é o seguinte: afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. As obras do diabo são visíveis de fato. Ele existe e provoca mal. O terceiro propósito, que o terceiro tópico vai afirmar, diz: sublinhar o ocaso do diabo. Isso seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Então, o ocaso é o final. Ele fez de tudo para destruir Jó, mas não alcançou seus intentos, porque Deus protegeu a Jó, e Jó se manteve íntegro, fiel e temente. E o que mais ele esperava fazer Jó blasfemar contra Deus, ele não conseguiu. Vamos então à introdução da lição, que nos diz assim: uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real,
todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de hoje, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de sua criatura. Neste aspecto, o livro mostra que o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Então, irmãos, a gente precisa ter consciência de que é um ser que existe e que é um ser destruidor, perturbador, um ser também inteligente, porém, todo o poder que ele tem está limitado, ele não é todo-poderoso. Todo-poderoso é o Deus grandioso, altíssimo que a gente serve. Está dividido em, como já disse, em 3 tópicos a lição, né? E o primeiro tópico vai falar sobre o livro de Jó e a natureza de Satanás. Primeiro, ele é de natureza espiritual, ele foi um ser criado como os demais anjos, foi criado anjo de luz, ele era, segundo dentro do relato bíblico, dentro do contexto geral da Bíblia, encontramos ele como sendo um anjo de luz, o maestro, regente do coral nos céus, mas que se deixou levar pela influência do orgulho, da soberba, da presunção, da arrogância e acabou se convertendo em Satanás. Mas ele foi criado anjo de luz. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo de luz. E esse anjo se converteu em Satanás. É bom que entendamos isso, essa natureza dele é espiritual. Então, portanto, se ele tem natureza espiritual, ele é superior às matérias. Viu? Os anjos são seres espirituais, que não pertencem à dimensão natural, mas sobrenatural. Isso explica o exemplo, a capacidade rápida, locomoção do diabo, a capacidade da rápida locomoção do diabo. Ele é um ser que é espiritual, e há tantos anjos ao seu serviço que parece, Satanás não é onisciente, ele não sabe o que se passa aqui em outro lugar, ao mesmo tempo não. Só Deus tem a onisciência, só Deus está presente, tem onisciência, onipresença e onipotência. Só Deus está presente em todos os lugares ao mesmo momento, sabe de todas as coisas em todos os lugares ao mesmo momento e também é onipotente, pode resolver todas as coisas em todos os lugares ao mesmo momento. Só Deus tem esse poder, esses atributos só pertencem a Deus. A onisciência, a onipotência e a onipresença só pertencem a Deus. Mas Satanás tem tanto demônios ao seu trabalho, como eles são seres espirituais, e rapidamente eles passam notícia, passam as informações ao líder e acaba parecendo que eles de fato são sabedores das coisas, mas eles só sabem quando as coisas acontecem. Eles não têm poder. Ele tem poder até de influenciar um pensamento teu, mas ele não tem poder de conhecer o pensamento antes de formado. E o nosso Deus é extremamente poderoso e conhece os nossos pensamentos antes mesmo dos pensamentos serem formados em nós. Então ele é um ser espiritual. Ele é um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado da natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário, de Deus que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo.
ele fora um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não um criador. Por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente, é semelhante às outras criaturas que povoam o universo. Não é um ser incriado. O diabo é um ser criado, é um ser, uma criatura limitada. Ele tem muito poder, mas não todo. Todo poder pertence ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, céus, terra. Todas as coisas que existem no céu, na terra, nos mares, foram criadas pelo Todo-Poderoso. Então o anjo foi criado por Deus, e ele se converteu em diabo, em Satanás, por causa do orgulho, da presunção, da arrogância, que seu coração se encheu, da inveja principalmente. O terceiro subtópico fala sobre um ser dotado de personalidade. Então ele é uma pessoa. O diabo é uma pessoa. Além do fato de ser ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa que se apresenta como tal. O livro de Jó, no livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele possui características argumentativas. Essa mesma característica aparece de forma explícita na tentação de Cristo. Então ele é um ser que analisa, que argumenta, que observa, é um ser pessoal. No livro, além de expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é o ser que possui perspicácia. Quando disse, não lhe ignore os ardis, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou o seu conhecimento na perspicácia para atacar Jó. Então, ele usou o conhecimento, ele conhecia a vida de Jó, ele observou Jó, viu? E o próprio Deus falou: observaste meu servo Jó? A pergunta de Deus. Então ele disse, ele já trouxe uma descrição plena da vida de Jó, porque ele já estava observando a vida de Jó. Então, e ele já tinha projeto, ele relatou para Deus o que ele... também, ele não te serve de balde, ele é cercado de todos os bens da terra, de todo o privilégio. Aí fez acusações e tentações para destruir, porque ele queria fazer com que Jó blasfemasse de Deus, mas isso não ocorreu. Seu plano foi frustrado por causa da integridade, da intimidade de Jó com o Deus Todo-Poderoso. Vamos para o segundo tópico, que fala sobre o livro de Jó e as obras de Satanás.
dor e sofrimento. As obras dele, dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através das suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. Da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Principalmente, o diabo atingiu as posses dele e fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando viu a tragédia se abater sobre a sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Ur não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença e o fez padecer dor e isolar-se de todos. Olha, irmãos, Jó passou por essa provação, é inexplicável. Só Deus pode proteger e pode entender na íntegra o porquê de todo aquele sofrimento de Jó. E foi ele que deu graça, que deu força para que ele pudesse superar, enfrentar as situações e sair vencedor sobre todas as coisas. Mas a tentação do diabo foi terrível. Ele causou um transtorno incrível, ele causou dor e sofrimento terrível para a vida de Jó. Então, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que a gente tenha atitude como a de Jó, mas acima de tudo que a gente peça a graça de Deus, porque para suportar o que Jó suportou, só a misericórdia. Então, irmãos, tudo isso é a ação de Satanás, é o ataque de Satanás sobre a vida de uma pessoa, porque ele é especialista em causar sofrimento e causar dor. Dor e sofrimento é a especialidade de Satanás, mas o nosso Deus pode nos livrar. Então, sirvamos a Deus, tenhamos fé e temor a Deus e não ignoremos os ardis de Satanás, como Paulo deu essa orientação, mas que estejamos sempre atentos para a graça de Deus, para a sua misericórdia, porque só Ele pode nos livrar da ação de Satanás. Ele também a especialidade dele é acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. Faz parte da sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou o diabo o acusou de praticar uma religiosidade movida de interesse. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. O diabo quis fazer com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como uma missão de Satanás. Então, Satanás é o acusador. Viu, irmãos? Ele quer apontar os erros das pessoas e para que as pessoas passem pela provação, pelo sofrimento, e ele é acusador. E às vezes, a gente mesmo sendo cristão, a gente mesmo na nossa natureza humana, a gente de vez em quando quer acusar as pessoas e botar as pessoas para sofrerem por causa dos seus erros, quando deveríamos pedirmos a graça, a transformação da pessoa, a libertação, e a gente acusa, esperando que ela passe por uma sacode, por uma provação qualquer,
para poder encher a gente de vaidade. Ah, viu? Brincou com Deus, aconteceu isso. Não, irmãos, vamos pedir misericórdia sobre a nossa vida e sobre a vida de nossos irmãos, sobre a vida das pessoas que são chegadas a nós, daquelas que não são também, mas para que Deus possa usar de misericórdia e livrá-las, e acima de tudo que as pessoas cheguem ao temor e ao tremor e procurem voltar-se para Deus. Outra coisa, que é a especialidade de Satanás, tentar. Nos diz assim o tópico. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos que então nômades, e a dizimarem os bens de Jó. E sua característica é uma característica do diabo incitar a tentar para o mal. Então, irmãos, o diabo ele usa as pessoas para ter inveja, para desejar possuir o que é dos outros. Nós vemos tantas pessoas, nos nossos dias mesmo, quantas pessoas que vivem aí tentando tirar o direito dos outros, tentando tomar posse do que não é dela, e tentando armazenar bens que não conquistou por meio do trabalho, por meio da luta. São muitos. Tudo isso é plano do diabo. No nosso meio, está próximo de nós, se a gente bobear, né, tá entre nossa família, entre nós mesmo, se não vigiar, a gente quer levar vantagem, quer adquirir aquilo que não é nosso, que não custou nosso esforço, não custou nosso trabalho, e é cheio de pessoas assim, mesmo na igreja, mas que querem sempre levar uma vantagem, sempre tirar o direito, tomar posse de uma coisa que ela não comprou, que ela não trabalhou, não conquistou, e isso é ação do diabo sobre a vida das pessoas. O que mais ele quer fazer é que você o obedeça. Quando você está tentando levar vantagem, ter posse daquilo que você não comprou, não adquiriu, ninguém te deu, você não tem comprovação legal de que você ganhou aquilo, mas você quer ser o dono, porque você chegou ali, cercou e fez, aconteceu, isso é a ação de Satanás. E há muitos crentes, quando, tem um terreno ali, eu não posso, a camada corre lá, cerca o terreno, faz isso, faz aquilo, isso é a ação do diabo, é a ação do diabo. Deus não se agrada dessa atitude. Satanás, ele induziu, ele impulsionou os sabeus e os cananeus, os caldeus, um povo que antes era anônimo, eles não tinham muito interesse pelas coisas dos outros, mas depois eles, começaram a invadir e tomaram o que antes pertencia a Jó, no peito e na raça, e adquiriram ilicitamente o que pertencia a Jó. E tem muita gente agindo assim. Nos nossos dias tem sido visível. Aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, então, só misericórdia. O sujeito veio com o poder que ele arrumou pela força, poder do mal, e fica impressionando as pessoas, colocando medo, querendo viver uma vida fácil, forçadamente. Isso é tudo ação de Satanás. Satanás tem usado muitas pessoas na terra que não querem compromisso com Deus. Infelizmente, a gente vê pessoas que dizem ser de Deus envolvidas com essa situação. Então, estão sendo manobradas por Satanás. Quem é de Deus, irmãos, se conforma com aquilo que Deus dá e adquire as coisas pelo suor do rosto, e não tentar as coisas com facilidade. Que Deus nos desperte nessa situação. Vamos então ao terceiro tópico. O terceiro tópico vai falar o seguinte: o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Então ele vai dar a definição aqui do que é ocaso. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário de Aurélio como o fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó
foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus mantém em silêncio e oculto. Mesmo o leitor tendo consciência de que ele está lá e que o seu silêncio fala alto, por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco subestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento de que era fazer com que Jó blasfemasse. Então, irmão, desculpe. Então nós observamos aqui, Satanás, no livro de Jó, é dado conhecer a ação de Satanás e tudo mais, mas chega a partir do capítulo número 3, não fala mais em Satanás, não fala mais que ele está provando ou não. Nós somos só o sofrimento ali de Jó, o que ele causou para a vida de Jó, depois ele desaparece. Porque Jó se manteve fiel e íntegro, aparece os amigos de Jó, muda todo o contexto poético, a poesia passa a ser outra, o livro muda de ação e torna-se uma história onde aconselhamento, a história da experiência de Jó e tudo mais, vai mostrando tudo isso, mas não fala mais em Satanás, porque até então ele não conseguiu fazer com que o seu intento tornasse realidade, porque Jó se manteve fiel, íntegro, temente a Deus, não blasfemou contra Deus, que era o propósito maior de Satanás, era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Mesmo quando a esposa dele, ela até deu essa ideia: até quando conservará sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. Ele fala: tu como falas loucas. Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E manteve a sua integridade. Daí Satanás não apareceu mais na história, porque dali por diante ele já havia perdido a batalha e a luta continuou na vida de Jó, o sofrimento, mas não houve mais ação direta de Satanás, porque ele tem poder limitado. E ele perdeu a batalha contra Jó, porque Jó se manteve íntegro, e depois Deus devolve a Jó para mostrar para Satanás que quem tem o domínio, o poder e a autoridade sobre tudo é o Altíssimo, e não Satanás com seu império maligno. Vamos então ao segundo subtópico do terceiro tópico, que é o último. Vamos falar sobre o testemunho de Deus. Jó e o testemunho de Deus. Jó com o seu testemunho de Deus, né, irmãos? O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou, em Jó 38:1. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou de que Jó era um homem que ele sempre disse que era justo, reto e temente a Deus. O próprio Deus
deu testemunho de Deus. Irmãos, o homem, para alcançar testemunho do próprio Deus, e diante de um desafio com Satanás, e até Deus permitir que ele passe por uma aprovação, e vai até o final, mostrando a sua integridade, o homem tem que ter propósito de fato. Infelizmente, a maioria de nós, quando passa por sofrimentos incríveis, a gente lastima a situação e muitos abandonam a Deus. Mas é preciso que a gente permaneça fiel, como nos deu o exemplo esse patriarca Jó. Vamos à conclusão da aula, que nos diz assim: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real. E a partir da revelação divina, na história bíblica, dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a aflição de João. Por isso, devemos descansar em Deus. Então, irmãos, nossa confiança tem que estar em Deus em qualquer que seja o momento da nossa vida. Ele dá exemplo de João aqui, porque João morreu, foi um dos discípulos que morreu com o maior número de anos de vida, mas ele passou por várias provações. Segundo a história, eles tentaram matar João de várias maneiras e consideraram João como se fosse imortal. Lançaram João na ilha de Patmos para ver se as bestas feras o consumiam, mas no entanto foi ali que Deus deu a maior revelação para João. Viu, irmãos? Então, de repente você está passando por uma luta, por um sofrimento angustiante, e você não sabe mais o que fazer. É nesse momento que Deus quer mostrar a grandeza dele sobre a sua vida, que a força do mal não te dominará e você conseguirá saltar esse obstáculo, passar por esse lamaçal e do outro lado levantar a bandeira da vitória. Deus quer que você glorifique o seu nome em meio às lutas, em meio às provações, em meio ao sofrimento, em meio às astúcias, às perspicácias de Satanás, que você permaneça fiel em qualquer que seja a situação. Que o Espírito Santo tenha falado aos nossos corações através dessa aula, dessa manhã, que você possa de fato sentir a presença de Deus na sua vida e estar voltado para Deus em qualquer que seja a situação que a vida estiver proporcionando. Está bem? Dê glória a Deus. Está difícil? Dê glória a Deus também. As coisas estão fluindo de maneira espetacular. Deus seja louvado. É Ele que está provocando isso. Mas chegou o momento do choro, o momento da angústia. Deus seja louvado. Ele está permitindo que isso aconteça contigo, porque no final Ele quer te dar um prêmio gloriosíssimo. Que Deus nos abençoe e faça acender a chama do seu poder em nossos corações. Receba essa palavra e mais uma vez eu me apresento. Sou o pastor Zé Francisco, faço parte da IADA, a primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alce, que tem como pastor presidente o pastor José Augusto Nunes. E a gente, por misericórdia, está trabalhando ali em Carlos Sampaio. É uma congregação, da mais antiga congregação do campo, que está ali na rua Iruçu, número 14, ali em Carlos Sampaio. E você é convidado a estar conosco para participar de um culto de adoração, de louvor e glorificação ao nome do Senhor. Seja abençoado, tenha vitória em nome de Jesus.